Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas, no Facebook, e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas, no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje dia 18 de março de 2023. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 38. É o episódio, o trecho do Evangelho, do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, em que Jesus estabelece para os seus discípulos, os seus seguidores, os seus apóstolos, quais as condições para que todos que queremos, que já quisemos e quereremos um dia segui-lo, tenhamos que preencher, que cumprir esses requisitos, essas condições. Chamando a si a turba, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Porquanto, que benefício tem o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? Pois, que daria o homem em troca de sua alma? Porquanto, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, todos vós que labutais para o crescimento, a evolução, o aperfeiçoamento de nós outros, nós que somos tuas ovelhas, Senhor Jesus, as quais tu não abandonas jamais. Que nós estejamos neste momento de reflexão, de aprendizado sobre o teu Evangelho, os teus ensinamentos, estejamos sintonizados contigo, com os teus emissários, pedindo a vossa inspiração, a vossa bênção, e antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, por mais esta bênção. Pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, esse trecho, esse episódio da vida de Jesus, em que ele diz para as pessoas que estavam querendo se tornar discípulos, apóstolos, seguidores, inclusive para os próprios discípulos que já faziam parte, como diz Marcos aqui, ele não reuniu, Jesus, apenas as pessoas que ainda não eram discípulos, seguidores, apóstolos. Ele reuniu todos. Eu vou pedir licença para reler. Chamando a si a turba, quer dizer, a multidão, todas as pessoas que estavam ali em volta dele, juntamente com seus discípulos. Então Jesus, na sua sabedoria divina,
ele não excluiu, ele não considerou como privilegiados aqueles que já eram seus discípulos. Vejamos que sabedoria, meus irmãos. Jesus não considerou Pedro, André, João, Tiago, Judas, Simão e tantos outros, né? Filipe, Mateus e todos que nós conhecemos nominadamente, né? Com seus respectivos nomes, e os que nós não conhecemos, porque nós sabemos, inclusive há passagens que relatam que Jesus tinha mais do que os 12 discípulos. Ele tinha, de forma mais ostensiva, mais oficial, digamos assim, 70 discípulos, além dos que eram menos conhecidos e os outros que eram simpatizantes, digamos assim, né? Então Jesus não excluiu ninguém quando ele deu essa dica, digamos assim, né? Ele explicou para todos nós que queremos ser seus seguidores quais são as condições para que nós possamos segui-lo. Então ele, chamando toda a multidão, toda a turba, juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer seguir após mim. E aí nós podemos ir ao Evangelho de Lucas também, que no capítulo 9, versículos 22 a 27, também é relatado esse mesmo episódio, porém Marcos, ele registrou algumas questões, alguns detalhes que não estão registrados no Evangelho de Lucas. Então eu vou pedir licença aqui para ler também o mesmo episódio, o mesmo trecho, porém no Evangelho de Lucas. É necessário o Filho do Homem padecer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes, escribas, ser morto e levantar-se no terceiro dia. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Porquanto, que benefício tem o homem ao ganhar o mundo inteiro, destruindo a si mesmo ou sofrendo perda? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Eu verdadeiramente vos digo que há alguns dos que estão de pé, que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Então, tem um trechinho aqui no final, que Marcos não narrou, e tem um detalhe que Marcos narrou que Lucas não narrou. Que detalhe é esse? Muito interessante e não apenas interessante, importante, emblemático. Jesus, no Evangelho de Marcos aqui, ele fala para aquela multidão, incluindo seus discípulos, que quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, não é apenas por causa de Jesus, é por causa de Jesus e do seu Evangelho, quer dizer, dos seus ensinamentos, das suas verdades, a salvará. Quer dizer, se a gente perder a vida, vamos trazer para uma realidade do século 21, meus irmãos. Ano 2023, século 21, o mundo do jeito que está, o Brasil do jeito que está. Então vamos trazer, hoje ainda acontece, é verdade.
né, morte de cristãos, simplesmente pelo fato de serem cristãos. Mas é menos comum do que naquela época de Jesus. Mas hoje acontece uma morte que não é a morte do corpo físico, é a morte social, o tal do cancelamento, que está na moda, né? Se alguém falar alguma coisa que um grupo não concorde, não aceite, esse alguém possivelmente, provavelmente, sofrerá uma tentativa, no mínimo, de cancelamento. E poderá ser cancelado, né? Ser excluído da vida social, das redes sociais, ser demitido, né? Ser exonerado, talvez, do seu cargo público, ser dispensado do seu emprego, da sua função, não conseguir mais clientes, perder patrocinadores. Então, a morte hoje, muitas vezes, não é a morte do corpo físico, é essa morte social ou virtual, muitas vezes, né? Então, se a pessoa passar por isso tudo, digamos, porque ela está defendendo o Evangelho de Jesus, e Jesus trazendo as palavras do Evangelho de Marcos e do Evangelho de Lucas para os dias de hoje, essa pessoa estaria salvando-se a si mesmo. Então, Jesus disse, repitamos, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Então hoje essa cultura do politicamente incorreto ou politicamente correto e tal, né? Quem estabelece o que se deve ou não falar não é mais o que está na Bíblia, na moral, nos bons costumes ou na lei. São pessoas que fazem parte de um determinado grupo, do qual, se você não fizermos parte, nós estamos condenados. Então, se isso acontecer por causa da defesa do Evangelho, por causa da defesa do Cristo, e aí Marcos vai mais além. Porquanto, que benefício tem o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? Então a gente quer estar bem com o mundo ou a gente quer estar bem com Jesus? Pois que daria o homem em troca de sua alma? Porquanto quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora. Meus irmãos, Jesus estava dizendo que a geração que eu particularmente interpreto como todos nós que estamos nesse período de mundo de provas e expiações, a geração do mundo de provas e expiações, ou seja, até que a Terra passe para o próximo nível, todos nós, independentemente de quantas vezes reencarnarmos, nós somos a geração adúltera e pecadora. E o que não temos visto hoje, não é mesmo? Em relação a adultério, adulteração do Evangelho de Jesus, adulteração das palavras de Jesus, e muitas vezes para alcançar objetivos pecadores, pecaminosos. Então, nós somos essa geração adúltera, pecadora. E ele, Jesus disse, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então a gente que se diz cristão, meus irmãos, a gente quer que Jesus se envergonhe da gente, porque a gente teve vergonha dele em algum momento.
porque a gente teve vergonha do evangelho dele, porque a gente quis adaptar as palavras de Jesus aos interesses mundanos, passageiros, a ideais políticos, muitas vezes. Então, é isso que a gente considera ser cristão? Então, Jesus mesmo quis nos alertar. E aí, lógico, a gente tem o livre-arbítrio da gente. Tanto que ele começa esse fato, esse episódio, dizendo: quem quiser seguir após mim. E aí a gente lembra da ministra veneranda, nas obras de André Luiz, que sempre ao final de uma lição, ao final de uma prece, ao final de uma exortação, ela dizia, né, perguntava para os que estavam ouvindo a sua explicação, a sua prece, a sua exortação: quem quer aproveitar? A espiritualidade superior, meus irmãos, os amigos, os anjos, os santos, os benfeitores espirituais, eles não nos constrangem, eles não impõem nada, eles nos convidam, nos exortam, nos orientam, nos alertam. Agora, impor não é coisa de espírito elevado, superior, puro. Então Jesus, que é o representante de Deus, é o Filho unigênito, é o nosso Salvador, ele não impõe nada a ninguém. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E não se envergonhe. Não se envergonhe de mim perante a sociedade, não se envergonhe do meu evangelho. Paulo de Tarso, o convertido da estrada de Damasco, quando se converteu, foi ridicularizado pelos seus compatriotas, pela sua família mesmo. O próprio pai achou que ele estava louco. Considerou ele como um mendigo louco. Deu uma bolsa de moedas como uma espécie de esmola, dada a situação em que para ele, o pai, era algo deprimente, deplorável, mas que passou a ser uma opção, uma escolha de vida daquele que era uma das maiores autoridades, uma das maiores inteligências, um dos maiores destaques da sociedade judaica na época. Então, quando a gente se converte de verdade ao cristianismo, muitas pessoas vão dizer que nós estamos loucos, nós perdemos o equilíbrio, quando na verdade é exatamente o contrário, né? É negar-se a si mesmo, é tomar a cada dia a sua cruz e é seguir Jesus, não adulterando e não pecando. Então, o texto base que vai nos servir hoje, ainda do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, livro maravilhoso, vale a pena todos nós termos na nossa estante, na nossa biblioteca, como todos os outros também de Vinícius. Mas eu tenho utilizado mais esse, né? Então, o título do capítulo que nós usaremos hoje como texto de referência é A Cruz do Cristo, que tem as seguintes palavras de Vinícius: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nos chama
com as nossas respectivas cruzes. Sem estas, não poderemos segui-lo. Então já inicia aqui a fala de Vinícius de uma forma muito interessante. Se a gente quiser seguir Jesus, mas sem cruz, não tem como. Então já é uma condição, né, sine qua non, sem a qual não quer ser cristão, então tem que admitir, aceitar, reconhecer a sua cruz e caminhar. O interesse próprio, diz Vinícius, e a causa do Cristo, então o interesse próprio e a causa do Cristo são incompatíveis. Havemos de renunciar àquele, ou seja, ao interesse próprio, para nos acomodarmos à causa do Cristo, a esta. Renunciar, segundo o critério cristão, não importa na indiferença e na inércia. Então, olha que interessante. Renunciar não é se tornar um apático, né? Um inerte. E aí, ele ainda usa a expressão no abulismo e na apatia, né? Que são duas condições psíquicas, que aí quem for da área da medicina, aí, da psicologia, da psiquiatria, vai poder, né, entender melhor e saber melhor o que Vinícius está falando aqui. Renunciar, segundo o critério cristão, não importa na indiferença e na inércia, no abulismo e na apatia, mas sim na força moral, capaz de colocar a justiça e a verdade acima de todos os interesses. Justiça e verdade. Justiça e verdade com letras maiúsculas, meus irmãos. Não é a justiça que a gente acha que tem que ser feita ou a verdade que a gente acha que tem que ser propagada, difundida, de acordo com os nossos interesses, com as nossas ideologias, com o nosso partidarismo político. Nada disso. É a verdade verdadeira. É a justiça com letra maiúscula. Acima de todos os interesses, de todas as cobiças, de todas as prerrogativas, até mesmo da própria vida. Então, é aquela justiça e aquela verdade que não tem. Ah, mas eu sou fulano, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou num determinado cargo, numa determinada função. Isso a mim não se aplica. Aplica sim. E continua Vinícius. Paulo reporta-se, numa de suas epístolas, aos inimigos da cruz do Cristo. Estes indivíduos talvez fossem admiradores do Cristo. Meus irmãos, os inimigos da cruz do Cristo, diz Vinícius, estes indivíduos talvez fossem admiradores do Cristo, mas do Cristo, diz Vinícius, sem a cruz. Se, porém, adversário da cruz, ser, porém, adversário da cruz, é ser adversário do Cristo. Então, não tem meias palavras, não tem cristão mais ou menos. Não há cristianismo sem cruz, diz Vinícius, isto é, sem renúncia, sem dificuldades, sem sacrifício. Religião cômoda e fácil, pronta a amoldar-se às veleidades e ao egoísmo humano, não é cristianismo, embora se rotule com tal denominação. Então a gente querer adaptar a religião aos interesses, ou, como diz André Luiz no livro Conduta Espírita, aos fatos momentosos, não é mesmo? Não é cristianismo, diz Vinícius, embora se rotule
com tal denominação. Em matéria de moral evangélica, a questão é de rotulagem. A questão não é de rotulagem, nem de aparências. É de fato. A cruz do Cristo na vida humana é um fato concreto e positivo em toda a força da expressão. A cada passo, a cada momento, a palavra da cruz se ergue em nosso íntimo, reclamando que a tomemos sobre os ombros. Ou carregamos-la renunciando, ou a desprezamos, dando ganho de causa às razões do nosso egoísmo. Assim está urdida a trama da nossa vida, com a cruz ou sem a cruz. Isto é, pela justiça e pela verdade, ou pelo interesse e pela hipocrisia do século. Não há que vacilar. E aí ele transcreve também as palavras de Jesus. Seja o teu falar sim, sim, não, não. Toda a autoridade, diz Vinícius, vem da cruz. O enviado de Deus não impôs, olha aí, meus irmãos, Jesus como representante, como máximo expoente do que é a lei de Deus, os ensinamentos de Deus, o amor, a justiça, a verdade. O enviado de Deus não impôs aos homens a sua autoridade. Conquistou-a na cruz. Quando eu for levantado, dizia ele, atrairei todos a mim. O fulgor imperecível de sua glória vem da renúncia máxima, vem do seu sacrifício voluntário em prol dos pecadores. Jesus está a nos convidar até hoje, está a se sacrificar por nós, por mim, por você, até hoje. E nós estamos desprezando, nós estamos colocando os nossos interesses acima disso, meus irmãos. Acima disso. O seu poder não dimana de outra fonte também. É a consequência natural de sua máscula energia moral, capaz de triunfar sobre todos os obstáculos, renunciando a tudo pelo ideal acalentado. Jesus poderia renunciar, meus irmãos, à missão que lhe foi conferida por Deus para ser o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso Redentor? Poderia. Inclusive, há textos muito interessantes de Emmanuel e de outros intérpretes dizendo que Jesus poderia ter mandado muitos emissários, como mandou, manda e sempre mandará, mas sem ele ter vindo. Como um rei, por exemplo, que muitas vezes, diante de uma situação de guerra que ameaça o seu império, manda lá os seus exércitos, as suas legiões, as suas milícias, para combater. Mas ele mesmo não vai, esse rei, ao front. Jesus não, ele veio. Ele esteve no front. Ele lutou, guerreou e está lutando e guerreando até hoje para nos salvar. Ele está morrendo na cruz para nos salvar. E nós estamos desprezando, adulterando, fingindo que não é dessa forma, que não é bem assim. Não,
você não entendeu o que Jesus quis dizer, ele quis dizer isso, isso e isso. Será? Será que é tão complicado assim? Será que todos esses intérpretes com autoridade que nós conhecemos, os santos da Igreja Católica, os expoentes do protestantismo, os grandes espíritos da doutrina espírita, será que todos esses que nos explicam, nos facilitam o entendimento das lições de Jesus estão equivocados? E nós é que estamos certos? Por causa de fatos momentosos aos quais nós queremos adaptar as palavras de Jesus, o Evangelho de Jesus? Será que é isso, meus irmãos? Então, Vinícius está a dizer aqui, a consequência natural de sua máscula energia moral, a autoridade de Jesus é moral. Não é uma autoridade, como ele mesmo disse a Pilatos, nenhum poder terias se não te fosse dado do alto. Esse poder passageiro está ocupando um carguinho, está ocupando uma função e está se achando a maior autoridade. Todos têm que se submeter ao meu poder, ao que eu falo, ao que eu mando, ao que eu determino. Então, a autoridade de Jesus, diz Vinícius, essa consequência natural de sua máscula energia moral, capaz de triunfar sobre todos os obstáculos. Jesus disse, minhas palavras não passarão. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Então, a verdade de Jesus, a autoridade de Jesus, não está circunscrita à época em que ele veio e nem a esta geração, que é esse período de provas e expiações em que nós ainda estamos. A autoridade de Jesus é para sempre, meus irmãos. As palavras de Jesus são para sempre. As lições de Jesus são para sempre. O Evangelho de Jesus é para sempre. Capaz de triunfar sobre todos os obstáculos, renunciando a tudo pelo ideal acalentado. Qual ideal? O ideal de nos salvar. Essa é a autoridade de Jesus. Aí Vinícius agora fala, a autoridade do homem, sua glória e seu poder não podem, a seu turno, ser conquistados de outra maneira. Jesus é o modelo, é o verbo, com V maiúsculo, que serve de paradigma, quer dizer, de parâmetro, de modelo, a todos os verbos. Jesus é o verbo, está lá no Evangelho de João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É só renunciando ao inferior que se logra o superior. A verdadeira glória, o verdadeiro poder, a verdadeira riqueza e a verdadeira sabedoria só se alcançam renunciando ao falso poder. Então, muitas vezes, meus irmãos, ser cristão é contraditório. É um aparente paradoxo. Renunciar ao poder, à glória, à fama, à riqueza. A verdadeira glória, o verdadeiro poder, a verdadeira riqueza, a verdadeira sabedoria só se alcançam renunciando ao falso poder, à falsa glória, à falsa autoridade, à falsa riqueza e ao falso saber do século presente. Está cheio de pseudo-intelectual. Na escala espírita, que está no Livro dos Espíritos, uma das classes é espíritos pseudo-sábios. Isso é o que a gente mais tem visto hoje em dia por aí. Pessoas que se acham intelectuais, sábias,
cultas, dão opinião sobre tudo e, na verdade, não sabem nada, mas querem transparecer, querem passar uma imagem de que são... O que mais tem hoje aqui no Brasil é cientista político. Todo mundo é cientista político, todo mundo dá opinião, fala, comenta. E se a gente for pesquisar se a pessoa tem curso mesmo de ciência política, não tem. Né? É apenas um pseudo-sábio, pseudo-intelectual. Então, continua Vinícius aqui terminando o capítulo. Sem a cruz, não se vence na vida. Que paradoxo, hein, meus irmãos? Sem a cruz, não se vence na vida. Ela é a arma indispensável no combate cotidiano. Com ela, marchamos para a vitória, de fronte serena, de cabeça levantada. Sem ela, sem a cruz, caminhamos para a derrota, cabisbaixos, humilhados, envilecidos. Com a cruz do Cristo, finalmente, conquistamos a vida. Sem ela, seremos tragados pela morte. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, aí Vinícius colocou entre parênteses, renunciar a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que texto, meus irmãos! Que texto! E aí, continuando, sem esgotar o tema, o assunto, na Revista Espírita de fevereiro de 1862, uma mensagem de Lamennais, intitulada A Cruz, tem a seguinte redação para nós outros. Em meio às revoluções humanas, vejamos, hein? Fevereiro de 1862, mas parece que Lamennais está a falar para nós outros hoje, em março de 2023. Em meio às revoluções humanas, em meio a todos os distúrbios, a todos os desencadeamentos do pensamento, eleva-se uma cruz alta e simples, fixada num altar de pedra. Um menino esculpido na pedra tem nas mãos uma bandeirola sobre a qual se lê uma palavra, simplicitas, em latim, que significa simplicidade, ou também franqueza, honestidade, verdade. Filantropos, filósofos, deístas e poetas, vinde ler e contemplar esta palavra. Ela é todo o Evangelho, toda a exemplificação do cristianismo. Filantropos, não inventeis a filantropia, pois só existe a caridade. Filósofos, não inventeis uma sabedoria. Olha aí os pseudo-sábios inventando teorias, filosofias novas, interpretações. Lamennais está aqui a nos exortar. Filósofos, não inventeis uma sabedoria, pois só existe uma. Deístas, não inventeis um Deus, porque só existe um. Poetas, não perturbeis o coração do homem. Meus irmãos, que mensagem! Filantropos, quereis quebrar
as cadeias materiais que mantêm cativa a humanidade. Filósofos, elevais panteões. Poetas, idealizais o fanatismo. Para trás. Olha aí, que maravilha, meus irmãos. Sois deste mundo. E o Cristo disse, meu reino não é deste mundo. Ó, sois demasiadamente deste mundo de lama para compreenderdes estas sublimes palavras. E se algum juiz suficientemente poderoso vos pudesse perguntar, sois filhos de Deus? Vossa vontade morreria no fundo da garganta, e não poderíeis responder como o Cristo, em face da humanidade, vós o dissestes. Vós todos sois deuses, disse o Cristo, quando a língua de fogo desce sobre as vossas cabeças e penetra os vossos corações. Vós todos sois deuses quando percorreis a terra em nome da caridade, mas sois filhos do mundo quando contemplais os sofrimentos atuais da humanidade e não pensais em seu futuro divino. Homem, que aquela palavra seja lida por teu coração e não por teus olhos de carne. O Cristo não erigiu um panteão, ele ergueu uma cruz. Meus irmãos, que mensagem! Uma palavra, simplicitas, simplicidade, verdade, sinceridade, franqueza, autenticidade. Sim, sim, não, não. É isso que nós temos que buscar, pelo menos, se ainda não alcançamos. E aí, também, para ilustrar aqui a nossa reflexão, não leremos todos, mas, por exemplo, encontramos na coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e Pão Nosso, alguns textos que estão relacionados a esse assunto que nós estamos abordando hoje, que estão, por exemplo, no capítulo 51 do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, capítulo 51, intitulado Não se envergonhar, que talvez nós leiamos. Também no livro Vinha de Luz, no capítulo 161, intitulado Cristãos. O que é ser cristão na interpretação de Emmanuel, meus irmãos? Também exorto os amigos a lerem. Já no livro Fonte Viva, também de Emmanuel e também psicografado por Chico Xavier, capítulo 58, intitulado Discípulos. Então, se o convite de Jesus é para quem quer ser discípulo de Jesus, todos nós que queremos ser, temos que ler esse capítulo de Emmanuel, Discípulos. Também no livro Fonte Viva, capítulo 97, a palavra da cruz, que é a metáfora que Vinícius utilizou, né? E também no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 58, intitulado Ganhar. Qual é o conceito de ganhar que o mundo tem e qual é o conceito de ganhar que o cristão, que o seguidor de Cristo tem que ter, né? Então, vamos ver aqui qual desses a gente lê.
Por exemplo, né? A gente pode também ler alguns trechos, sem precisar ler o capítulo inteiro agora aqui, né? Durante a nossa pregação. Ó, num trecho aqui do capítulo 58 do livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo intitulado Ganhar, Emmanuel fala o seguinte: o homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Num parágrafo anterior ele diz: toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. E termina dizendo assim, esse capítulo 58. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renove enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Então, muito interessante, né? Esses trechos que nós destacamos aqui. No capítulo 51 do livro Vinha de Luz, Não se envergonhar, muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas, fazendo uma menção a Dom Quixote. Emmanuel, meus irmãos, olha que interessante, né? Muitos aprendizes de quê? Aprendizes de quem? Aprendizes de Jesus, do Evangelho. Existem satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões, atrabiliários e irascíveis, tentando convencer gregos e troianos. A gente quer mostrar para todo mundo que a gente está com a razão e que a pessoa tem que aderir à nossa interpretação do Evangelho, não é mesmo? Tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa. E quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem, na imposição dos pontos de vista, olha aí, Emmanuel, não sou eu que estou dizendo, Emmanuel, quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre nem de seus ensinamentos perante a multidão. Usam muitas vezes as falas para justificar determinadas posturas, determinados pontos de vista. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhes os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. Muito infantis, o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes.
ouvintes incompreensivos e nós muitas vezes concordamos, aceitamos, porque somos incompreensivos, ou seja, não estamos entendendo verdadeiramente o que aquela pessoa está falando. Ou somos complacentes. E aí, dentro dessa complacência, vai também o interesse próprio, o egoísmo. Eu não vou me opor para não ser cancelado. Eu não vou me opor para não perder meu carguinho, minha função, né? E por aí vai. Com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o mestre, na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus. Não em perlengas calorosas. Não é para ninguém ficar debatendo. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Né? Um diz uma coisa, o outro dizendo que fulano falou errado, não sei o quê. Não é nada disso. Né? Das quais cada contendor, essas perlengas calorosas, regressa mais exasperado. Mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou na sua trajetória sublime. Então é colocar o Evangelho, Jesus, a verdade, acima de tudo. No capítulo 161 também desse livro, né, Vinha de Luz, cristãos, os escribas e fariseus não eram criminosos, nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos, cumpriam deveres privados, respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina, atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Isso, muitas vezes, nós não somos. Muitas vezes, nós não pagamos todos os impostos. Muitas vezes, nós exploramos, eventualmente, algum empregado, não é mesmo? Algum trabalhador da nossa empresa, da nossa casa, do nosso escritório, do nosso consultório, ou alguém hierarquicamente inferior na sua função ao posto que nós ocupamos na empresa, no local de trabalho. Então, os escribas e fariseus, talvez em muitos aspectos, fossem melhor do que nós outros. Eles fossem melhores do que nós outros. Muitas vezes nós estamos piores do que os escribas e fariseus. Não pagamos os impostos que devemos pagar, exploramos ou humilhamos alguém que está abaixo de nós. Não, dentro de casa, agimos da melhor forma com os nossos familiares. Não atendemos da melhor forma aos preceitos da fé, aos compromissos religiosos, né? Somos relapsos, faltosos. E mesmo os escribas e fariseus que cumpriam tudo isso, diz Emmanuel, entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o Eterno Pai, mas não vacilavam, olha aí, em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece,
Todavia, não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior. Contudo, não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. É o sectarismo, meus irmãos, ao qual muitos de nós estamos submetidos, né? Ah, você é do meu grupo religioso, você é do meu grupo político, você é do meu grupo ideológico, você é do meu grupo étnico. Então, para você, eu tenho todo o amor, toda a caridade, toda a tolerância, todo o perdão. Agora, se você é um antagonista, se você é alguém que não se coloca nesse grupo, então nós estamos nos comportando da mesma forma como amai o vosso próximo, odiai o vosso inimigo. Quem é igual, a gente ama, a gente perdoa, a gente tolera, a gente ri dos deslizes, né? Mas se a pessoa não for igual, não for da nossa seita, do nosso grupo, aí qualquer coisa é motivo para que nós peçamos, desejemos, né, verbalizemos que ela seja cancelada, trucidada, presa, e talvez até vergonhosamente nós chegamos a pensar e ou verbalizar que ela seja morta. Não é verdade? Então, esse é o retrato de nós, muitas vezes, que nos consideramos cristãos. Não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo, desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Então a salvação é só para mim e para os que pensam como eu. Você pensa diferente? Então você que morra, que queime no inferno. Isso, infelizmente, meus irmãos, é o que nós vemos hoje, né? Por isso que quando Jesus falou esta geração adúltera e pecadora, não eram só aqueles que estavam lá convivendo e ouvindo diretamente dele aquela lição, não. Somos nós, essa geração que habita o mundo de provas e expiações. Somos nós. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se. Olha aí, Emmanuel. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu com o mestre da cruz para transformar vidas, aperfeiçoá-las com a própria existência, que sob a inspiração do mentor divino será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Então, é você querer o bem, né? Está lá no Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendeu Jesus? Benevolência para com todos. Todos. Não é para apenas os que pensam como eu, para os que são do meu partido político, para os que são da minha religião, para os que são da minha etnia, para os que são da minha classe social, intelectual, nada disso. O verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo ou como a entendeu Jesus. Benevolência para com todos. Desejar o bem, querer o bem de todos, até dos adversários, até dos antagonistas, até dos diferentes. Indulgência
para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, meus irmãos, fica a reflexão, né, para nós outros em relação à mensagem, né, e aí para finalizar agora sim, a palavra da cruz. Capítulo 97 do livro Fonte Viva. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio, desagradável e incompreensível. No martirológio do Mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Tudo isso Jesus passou. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. É a corrida dos ratos, né? A gente fica dentro da roda, igual um hamster. Reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando. No menor nível de aproveitamento da reencarnação. A gente não aproveita, na verdade, nada. A gente só não regride porque não existe regressão na lei de Deus. Só por isso. Porque se houvesse, nós regridiríamos. Tamanha a inércia, a preguiça nossa. Né? Então, Emmanuel está dizendo aqui, ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Está reencarnando. Para quê? Né? Não quer cumprir com nada, não quer fazer o menor esforço. Como diz Emmanuel também, né? Somos os paralíticos da alma. Nós somos os paralíticos da alma. Semelhantes criaturas não pretendem senão, olha aí, se nós somos desse grupo, não pretendem senão mancomunar-se com a morte. Como diz Paulo, o pecado gera a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Meus irmãos, quantas coisas boas nós poderíamos alcançar dando passos pequenos. Ninguém precisa se transformar como uma Maria Madalena, um Paulo de Tarso, um Pedro, um Zaqueu, assim, na mesma encarnação, de forma... Porque tem que ser muito grande para isso. Tem que ter uma vontade muito firme. Nós não temos ainda isso. Mas se nós quisermos dar um passinho, se nós quisermos caminhar um pouco para frente, nós já perceberemos quantas coisas maravilhosas passarão a nos acontecer. A visão nossa muda. As mensagens dos bons espíritos estão aí para nos exortar. Dominam a muitos incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz. E tecem fios escuros de paixões obcecantes, em que sucumbem, vezes sem conto, à maneira da aranha, encarcerada nas próprias teias.
repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o mestre. E o mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Então, meus irmãos, carreguemos com alegria, com ânimo, com disposição, com vontade, as nossas cruzes. Esse é o caminho, a verdade e a vida que Jesus veio nos trazer. Então agradecemos mais uma vez a audiência de todos, pedimos a Deus, a permissão para encerrarmos a nossa reflexão, que nós tenhamos um final de sábado, um domingo, uma semana de paz, de trabalho, de esforço e de aceitação, resignação, como está lá num dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o bem e o mal sofrer, Obediência e resignação. Obediência, consentimento da razão. Resignação, consentimento do coração. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe e uma boa noite a todos.